Vamos continuar engrandecendo ao nosso Deus com a leitura de Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos ser nutridos e alimentados e fortalecidos por esta palavra. Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aleluia. Bom, o versículo que nós vamos meditar nessa noite, dentro da epístola de Paulo aos Filipenses, vai trazer para nós esse tema, diga, cooperação no Evangelho. Aleluia. Ou seja, Deus nos chamou a trabalhar. Filhos de Deus trabalham na seara do Pai. Filhos de Deus trabalham na fazenda do Pai. Filhos de Deus trabalham na obra do Pai. Glória a Deus. Vamos entender hoje que tipo de trabalho é esse, né? Do qual a gente sempre fala aqui, mas vamos aprofundar um pouco mais. Os versículos de 3 a 6 têm o título, diga, cooperação. Vamos trabalhar com esse título hoje. Esses versículos de 3 a 6 estão divididos assim, do 3 ao 5 é o nosso título de hoje, diga, cooperação no Evangelho. E o versículo 6, que será, pela graça de Deus, da próxima quarta-feira, diga, Deus completará. Toda a obra de Deus aqui na terra, feita através de nós, nunca será completa. Sempre será incompleta. Quem completa sempre é Deus. Aleluia. Quem completa sempre é Deus. Por isso, de tudo o que nós fazemos, a glória sempre é dele. Muito bem. De 3 a 5 temos aí então cooperação no Evangelho. E nós já passamos pelos versículos 3 e 4, cujo título é, diga, graças por tudo. Um dos temas dessa epístola é que Deus não quer filhos murmurentos, reclamões. Gente murmurando, gente reclamando. Ele quer que seus filhos aprendam a, por tudo e em tudo, dar graças a Deus. Aleluia. Trabalhamos isso nos versículos 3 e 4. E hoje o versículo 5 tem esse título aí, diga, cooperação constante. Muito bem, vamos ler o versículo 5 então. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Repitam. Vocês estão vendo que esse versículo começa com reticências, porque ele é uma continuação dos versículos anteriores. E essas reticências significam que Paulo está dando graças a Deus, declarando aos filipenses que ele dá graças a Deus pela vida deles.
por tantas coisas, e uma delas é pela cooperação dos colossenses na pregação do Evangelho e de maneira particular, né, no ministério do apóstolo Paulo. A igreja dos Filipenses, lá da cidade de Filipos, da antiga Macedônia, onde Paulo fez a segunda viagem evangelística, a igreja que ficou ali em Filipos, né, a igreja de Lídia e de outras pessoas que moravam ali na cidade de Filipos, sempre, mesmo à distância, acompanharam o ministério do apóstolo Paulo, enviaram ajuda, ofertas para manter o apóstolo Paulo e a sua equipe no ministério que eles estavam realizando. E Paulo, então, nessa epístola, não somente aqui, mas em outras passagens também, Paulo declara a gratidão que ele tem com essa igreja dos Filipenses, que o ajudou como nenhuma outra igreja fez. Então, Paulo dá graças aqui, dizendo: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia que eles conheceram Paulo, lá na segunda viagem, até o momento em que Paulo aqui está, preso em Roma, lá na cadeia, por causa do Evangelho de Jesus Cristo, mas os irmãos de todos os lugares, especialmente de Filipos, estavam sempre ajudando, cooperando com ele, com a pessoa dele e com o ministério que Deus colocou em suas mãos. Aleluia. Muito bem, o que é cooperar? Cooperar é operar junto com. Operar junto com. O que é operar? Operar é trabalhar. Portanto, cooperar é trabalhar junto com. Trabalhar junto com. Precisamos entender uma coisa, dentre as muitas coisas que nós precisamos entender no nosso Deus, acerca ou a respeito do nosso Deus, é que o nosso Deus é trabalhador. Deus é trabalhador. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E implicitamente está a verdade de que o Espírito Santo trabalha também. Deus trabalha na sua essência una, na sua essência divina. Ele é um Deus trabalhador, como cada uma das três pessoas na sua personalidade trina são pessoas trabalhadoras. Repita depois de mim: o Pai trabalha, Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha. O nosso Deus, Ele está sempre em atividade. Ele está sempre em ação. Deus não é estático, Deus é dinâmico, princípio de vida dinâmica. Por isso que um dos títulos de Deus na Bíblia é, repita, o Deus vivo. Quem é vivo trabalha. Quem é vivo age. Quem é vivo, é proativo, está em atividade. Como a inatividade é uma coisa ruim para a própria pessoa inativa, como para as outras pessoas ao seu redor. A pessoa inativa, pessoa sem atividade, elas ficam assim, pessoalmente, assim, na sua personalidade, uma personalidade murcha. Parece que a existência dessa pessoa não tem propósito. E em relação aos outros, a pessoa inativa se torna pesada para os outros, especialmente os mais próximos dela. Porque às vezes é um ente querido, mas está aí na inatividade, não tem coragem de trabalhar, não tem disposição para reagir,
e fica aí sendo pesado nas costas dos outros. Trabalhar é uma coisa que procede de Deus, tá? Quando Deus criou o homem, Gênesis 1:26, criou a sua imagem e semelhança. Se Deus é trabalhador, Deus criou o homem também para ser trabalhador. Não acredite nessa ideia falsa que inventaram, alguns hereges inventaram, que o trabalho se tornou obrigatório para o homem depois do pecado. Como o homem pecou, ele tem que trabalhar. Quer dizer que se o homem não tivesse pecado, não teria que realizar nenhum trabalho? Claro que teria. O pecado veio em Gênesis 3. O trabalho do homem começou em Gênesis 1:26. Quando Deus, as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, falaram juntos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e olha, tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra. Esse domínio que Deus deu ao homem se chama domínio administrativo. Deus deu trabalho ao homem para o homem administrar a criação em nome de Deus, para a glória de Deus, para o próprio benefício do homem e mantendo a criação sem destruí-la. Foi trabalho que Deus deu ao homem. E através desse trabalho, Deus estava dando ao homem condição de que toda a humanidade, todos os homens na terra, não experimentassem pobreza, não experimentassem miséria, não experimentassem fome, tivessem acesso a todos os recursos que Deus criou nessa terra, para todo mundo viver bem, viver com saúde. Sabe por que existem pessoas passando fome, passando grandes necessidades, morrendo na miséria? Por causa do mau trabalho que os homens realizam. Não realizam um bom trabalho, não são bons administradores dos recursos deixados por Deus. Se os homens fossem bons administradores, não havia ninguém passando fome ou qualquer necessidade na terra. Deus criou o homem para trabalhar, e nós precisamos distinguir dois tipos de trabalhos. Repita comigo: trabalho humano, trabalho espiritual. Trabalho humano é o trabalho secular, é o trabalho natural que todos os seres humanos têm o dever de exercer. E está escrito na Bíblia Sagrada, 2 Tessalonicenses capítulo 3, que quem não trabalha também não tem o direito de comer. Ok? Então a orientação bíblica para quem não trabalha é: morra de fome. Quem não trabalha também não tem direito de comer. Até as crianças que começam a estudar, os pais precisam ensinar para essas crianças que o estudo delas é o atual trabalho delas. Porque elas estão nessa escola que vai levá-las a cursos superiores, a uma profissão, para no futuro elas trabalharem. Enquanto elas estão se preparando para serem profissionais, para serem trabalhadores, os pais as sustentam. Mas depois disso, elas têm que se sustentar com o próprio trabalho de suas mãos, e por isso os pais têm que cobrar das crianças, sim, notas altas na escola, bom rendimento na escola. Não vai para a escola para fazer besteira, vai para a escola para aprender, e eu quero ver as provas, quero ver as notas, quero ver notas altas nessa escola, porque eu quero que você se forme num profissional, para que não venha depender de ninguém na sua vida, e você mesmo trabalhe com as próprias mãos para o seu sustento. Tudo isso que eu falei aqui, diga: trabalho humano.
É para todo mundo, viu? É para todo mundo. O apóstolo Paulo, que era um ministro de Deus, um apóstolo de Cristo Jesus, ele também era um empresário, ele tinha uma empresa, ele tinha o seu trabalho humano. Ele era um fabricante de tendas. E ele continuou trabalhando no seu trabalho profissional humano, mesmo durante a realização do ministério da pregação do Evangelho. Então, o trabalho humano é importante, ok? Mas existe um tipo de trabalho que é infinitamente mais importante do que o trabalho humano. Diga, trabalho espiritual. O trabalho espiritual não é de todos os homens. A maioria dos seres humanos não tem capacidade nenhuma para esse trabalho espiritual. O trabalho espiritual, ele é exclusivo dos filhos e filhas de Deus. O trabalho espiritual é aquele trabalho ao qual Jesus se referiu quando ele viu uma multidão de pessoas e chamou os seus discípulos e disse assim, isso está lá em Mateus capítulo 9, ele disse assim para os seus discípulos: eu tenho misericórdia dessa multidão de pessoas, porque eles são como ovelhas que não têm pastor, gente que não tem quem as oriente, quem lhes dê verdadeiro direcionamento. E aí Jesus disse assim: a seara é grande, ou seja, o trabalho espiritual a ser realizado é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Filhos de Deus, além de terem que realizar o seu trabalho humano, acima do seu trabalho humano, eles têm o trabalho espiritual. Mas nós vamos estar sempre comparando esses dois tipos de trabalho, o trabalho humano e o trabalho espiritual. Primeira coisa que nós vamos meditar aqui é, diga, caráter do trabalhador. Deus não quer qualquer um trabalhando na sua seara. Deus quer pessoas de caráter trabalhando na sua seara. Vamos pegar um exemplo do trabalho humano. Um exemplo do trabalho humano. Todos vocês acompanham noticiários e sempre estão aparecendo aí no noticiário, nos noticiários, por exemplo, médicos, pessoas que estudaram medicina, profissionais da medicina, que sabem realizar o seu trabalho, têm conhecimento, sabem realizar o seu trabalho, mas de vez em quando tem um médico aí sendo preso por mau caráter. Acompanha essas notícias? Já viram, vê isso no noticiário? Médicos se aproveitando sexualmente das pacientes, cometendo escândalos terríveis, como a gente vê por aí, coisa que dá nojo até de falar. São trabalhadores? Sim, o médico é um trabalhador importante na sociedade, no trabalho humano. Mas, não só na medicina, mas como em todo trabalho humano, o profissional tem que ter caráter. O profissional tem que ter caráter para realizar esse trabalho. Porque ele vai lidar com pessoas, seja lá qual for o trabalho, ele vai se relacionar com pessoas, ele vai se relacionar com finanças, ele vai se relacionar com objetos, coisas que pertencem a outros, pertencem à empresa. Esse profissional, no trabalho humano, tem que ter um bom caráter. Não pode ser um mau caráter.
Pessoas de mau caráter são mandadas embora por justa causa, manifestando corrupção no trabalho, desonestidade no trabalho, são mandadas embora por justa causa. Se é assim no trabalho humano, imagina no trabalho espiritual, irmãos. É lamentável a gente saber de tantos escândalos de pastores, de pregadores, de pessoas que se dizem profetas, se dizem servos de Deus, e são desonestos, ladrões, corruptos, sem vergonhas, e que usam do ministério para sua própria perversão moral e espiritual e o seu mau caratismo. A primeira coisa a ser levada em consideração é o caráter do trabalhador. Jesus disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Não porque ele estivesse em primeiro lugar preocupado com o número dos trabalhadores, e vamos aumentar esse número sem se importar com o caráter desses trabalhadores. Não. Primeira coisa é o caráter do trabalhador. Seja na realização do seu trabalho humano, seja principalmente na realização do seu trabalho espiritual ordenado por Deus. Então diga: caráter do trabalhador. Segundo ponto, diga: conhecimento do trabalhador. Outra coisa que a gente vê no noticiário são pessoas sendo presas por aí por exercício ilegal de uma função, exercício ilegal da função. Pessoas sendo presas porque estavam realizando um determinado trabalho sem ser devidamente formado para esse trabalho, sem ter recebido todo o conhecimento necessário para a realização desse trabalho. Para realizar um trabalho, tem que ter a formação do conhecimento dessa pessoa. Formação de caráter, juntamente com a formação de conhecimento. E se é assim para o trabalho humano, com certeza muito mais para o trabalho espiritual. Deus não levanta ministros ignorantes. Deus não levanta pastores ignorantes de Bíblia. Os pastores e pregadores ignorantes da palavra que estão por aí, não foram levantados e ungidos pastores por Deus. Foram levantados e ungidos pastores pelas denominações, não por Deus. Deus levanta pastores preparados no conhecimento. Por isso que Deus falou através de Jeremias acerca do pastor segundo o coração de Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 15. O pastor segundo o coração de Deus é aquele que pastoreia com conhecimento e com inteligência. Aquele que pastoreia com conhecimento e com inteligência, esse é pastor segundo o coração de Deus. Aleluia, eis-me aqui, eu louvo a Deus, eu sou pastor segundo o coração de Deus. Esse tipo de pastor segundo o coração de Deus não é pastor segundo o coração dos homens. Os homens não gostam desse tipo de pastor como eu e como esse que Deus está falando aí. Pastor segundo o coração dos homens é pastor que faz muitos milagres, muitas curas, que abençoa eles para eles enriquecerem, para eles ficarem curados, mas não ensina nada para eles.
Pastor Fujioka, pastor de revelação. É isso que te digo. Tem alguém aqui hoje que está com a camisa amarela. Que besteirada que tem por aí. Esse povo não é servo de Deus. Coisa nenhuma. Deus, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas os trabalhadores que Deus quer nessa seara é trabalhadores preparados na palavra, com conhecimento de palavra, que conheçam bem a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te diante de Deus, como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem maneja bem alguma coisa, maneja bem porque conhece bem. Quem não conhece bem, não vai manejar bem. Eu não conheço nada de futebol. Se você me chamar para o seu time, você vai perder. Não tenho conhecimento de futebol e nem quero ter. Para o trabalho humano, precisa de conhecimento naquela área em que vai trabalhar. Muito mais, para o trabalho espiritual, precisa de conhecimento de toda a palavra de Deus para exercer esse trabalho. Então diga, caráter do trabalhador, conhecimento do trabalhador, razão do trabalho. A razão do trabalho, tá? Bom, a razão do trabalho humano, a razão do trabalho humano, tá? A razão do trabalho humano é a necessidade. Quer as suas necessidades supridas, trabalhe, essa é a razão do trabalho humano. Portanto, é uma razão natural. É uma razão natural, porque você tem fome, você tem frio, você precisa de segurança, você precisa de alimento, você precisa de roupa, você precisa de um monte de coisa que você tem que pagar por elas, e para pagar por elas você tem que ter o seu salário, e o salário só é digno para o trabalhador. O trabalhador é digno do seu salário para então sustentar. A razão do trabalho humano é a necessidade. E qual é a razão do trabalho espiritual? A razão do trabalho espiritual também é natural. A razão do trabalho espiritual, porque o nosso trabalho espiritual aqui é a cooperação no Evangelho. O que é o trabalho pelo Evangelho? O trabalho pela pregação, pela expansão e divulgação da palavra de Deus. Isso é a cooperação, o que define cooperação no Evangelho. Tá? O nosso trabalho de filhos de Deus diga comigo, pregação, expansão, divulgação de toda a palavra de Deus. Esse é o nosso trabalho. Só que a razão de nós realizarmos esse trabalho, ela é muito natural. Tão natural que Jesus definiu essa razão em um versículo, ou numa frase de um versículo, onde ele disse, eu vou falar uma parte e vocês continuam. A boca fala do que o coração está cheio. O que motiva, o que nos dá razão para o trabalho espiritual, é essa boa nova da palavra de Deus, que já encheu, que está enchendo o nosso coração, a nossa mente, que é comparada a um cálice no Salmo 23, meu cálice transborda. A palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela não entra para ser guardada e por nós
e escondermos dos outros. Ela entra para que nós anunciemos aos outros. Jesus disse assim, ó: o que eu vos falo aos ouvidos, publicai-o de cima dos telhados. Aleluia. Aqui está um tipo de telhado, publicai-o de cima dos telhados. Publica a palavra de Deus nessas redes sociais. Quanta besteira as pessoas publicam, porque cada um publica do que o seu coração está cheio. Os que publicam besteiras é porque o coração deles está cheio de besteiras. Os que publicam palavra de Deus. Eu demorei a ter um celular, fui ter celular agora em maio. Agora em maio fez 1 ano que eu tenho um celular. Olha só, agora em maio de 2022 foi que eu comprei esse celular aqui. O primeiro celular desse tipo de que tem rede social. Mas desde o primeiro dia que eu liguei esse celular, eu coloco palavra de Deus aqui. Todos os dias. Tanto no WhatsApp aqui do nosso grupo, como no Facebook, todos os dias. E depois de maio para cá, o próprio Facebook vem me lembrando, ó, há 1 ano atrás você postou esta frase. E vem todas as frases que eu postei. Todas elas bíblicas, tá? Todas elas bíblicas. Não fiz propaganda de nenhum creme de pele, de tênis, de sapato, de bijuteria, de shampoo. O que eu quero com isso? Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é a pregação, a expansão, a divulgação da palavra de Deus. E qual a razão disso? A razão é que essa palavra enche a minha alma, enche a minha mente, enche o meu coração. E no abrir da minha boca, essa palavra é anunciada. E isso tem que ser a realidade espiritual de todo filho de Deus. Qual a razão pela qual você prega? Porque é impossível, Pedro e João falavam, é impossível deixarmos de falar das coisas que temos visto e ouvido. Ou seja, é impossível deixar de falar das coisas que nós temos aprendido aqui do Senhor. Quem não está falando é porque o seu coração não está cheio dessas coisas. Porque quando o coração está cheio, o falar é natural. O falar se manifesta, a transmissão se manifesta. Essa é a razão do nosso trabalho espiritual. Diga: caráter do trabalhador, conhecimento do trabalhador, razão do trabalho. E o último, diga: propósito do trabalho. Propósito do trabalho. Muito bem. Trabalho humano, ele tem a sua razão. A razão é a necessidade. Mas todo profissional, tá? Ele tem que esmerar pela sua profissão, dando a ela propósito. Bom, já que a minha profissão é essa, então eu quero ser bom nela. Eu quero crescer nela. Eu quero fazê-la cada vez melhor. Ao invés de ficar por aí reclamando do seu trabalho, ai, que trabalho, que trabalho, que trabalho. Não. Tenha propósito. Corra atrás do propósito, porque ninguém vai correr por você. Tem que ter propósito no seu trabalho. Quem vive sem propósito, quem vive sem finalidade, é igual barata tonta. Eu conheço tanta gente que tem um problema, isso aqui é um problema que envolve até problema mental, problema emocional. Conheço pessoas, tá? Já orei por elas, tentei orientá-las, mas não tem jeito, a não ser que elas reconheçam que é uma doença e se trate. Pessoas que nunca conseguem se firmar num trabalho, aí elas ficam mudando de trabalho. Aí um dia tenta uma coisa, outro dia tenta outra coisa, outra época tenta outra coisa, outra época tenta outra coisa.
E cada vez que ela vai tentar uma coisa, ela vem assim, cheio de esperança. Bom, isso aqui vai dar certo, isso aqui é uma coisa boa. Aí ela começa até bem, mas ela mesma depois desiste. Porque é doente, tem que mudar para outra coisa. Tem que mudar para outra coisa. Esse tipo de gente nunca conhece prosperidade. Porque prosperidade faz parte de permanência, faz parte de perseverança, faz parte de continuar, faz parte de perseverar. Trabalho exige perseverança, permanência. O meu trabalho não está rendendo, mas se eu permanecer, um dia ele vai render, por causa da sua permanência. Isso é uma orientação importante, tanto para o trabalho humano, como para o trabalho espiritual. Tem que ter propósito, tem que ter propósito, tem que estabelecer metas, tem que ter finalidade. Não é trabalhar por trabalhar, ou trabalhar só por causa do salário. Não, o salário é natural, é a recompensa que vem. O trabalhador é digno do seu salário, mas o trabalhador, para ser digno do seu salário, tem que realizar um bom trabalho. O propósito do trabalho espiritual foi dito por Jesus. Mateus capítulo 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado a todas as nações da terra, para lhes servir de testemunho. Para testemunho. Propósito é testemunho. Por isso Jesus disse, sereis minhas testemunhas. O propósito é testemunharmos a Cristo. Esse é o propósito do trabalho espiritual. O propósito não é ganhar o mundo, porque nem Deus quer isso. O propósito não é ganhar as nações, Deus também não quer isso. O propósito não é ganhar um monte de gente, Deus também não quer isso. O propósito é que nós sejamos testemunhas vivas de Jesus, e todo mundo que nos conhece tem que saber disso. Diga, eu sou testemunha de Jesus. E todo mundo que me conhece tem que saber disso. Aleluia. A testemunha não se esconde, a testemunha manifesta. Vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. O sal tem que ter o seu sabor, e a luz não pode ficar oculta, escondida. Ela tem que iluminar as trevas. O propósito do nosso trabalho espiritual é testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Creiam ou não, gostem ou não, essa é a verdade. E como os apóstolos diziam, nós dizemos hoje, nós somos testemunhas. Aleluia. Em nome de Jesus. Essa é a cooperação no Evangelho, é o trabalho espiritual. O nosso trabalho espiritual, no qual Deus forma, em primeiro lugar, o nosso caráter. Diga, caráter do trabalhador. Mas nos forma na palavra, com o seu conhecimento. Diga, conhecimento do trabalhador. Ele nos dá, diga, razão do trabalho. Porque nos enchendo da palavra, naturalmente, por essa razão, essa palavra vai sair no abrir da nossa boca. E Ele nos dá um propósito para esse trabalho: testemunhar Jesus. A única forma do mundo ver Jesus é em nós.